Olá, gente, boa tarde, ótima terça-feira para você, chegando com o esporte aqui na telinha da RIC TV Record com muita informação importante, né? E a gente, claro, vai falar dessa nota da Chapecoense envolvendo aí a reunião do Conselho Deliberativo. Esse vai ser o assunto principal, a gente vai mostrar inclusive aqui na tela esses pontos principais. São 6 pontos essa nota da Chapecoense ontem, que foi, na verdade foi enviada hoje, 11h50 a publicação. A diretoria do Conselho Deliberativo da Associação Chapecoense de Futebol, em razão da sessão do Conselho realizado nesta segunda-feira, esclarece aos torcedores, imprensa e comunidade chapecoense que as decisões tomadas, elas não comprometem a estabilidade do clube, seja na gestão ou no futebol, pois visam apenas a adoção de medidas para restabelecer o equilíbrio financeiro, entre as quais a diminuição de despesas e a implementações de ações para a capacitação de recursos e capitalização do clube. E aí toca em 6 pontos principais nessa nota da Chapecoense. Tem vários pontos, 2 delas chamaram mais atenção. A Chapecoense aqui, a nota 5, é a vedação da venda de mando de campo de qualquer jogo do clube do Campeonato Brasileiro deste ano, pelo menos essa informação, e também trata aqui da questão da mensalidade dos atuais conselheiros e também um possível aumento no número de conselheiros desses 200 membros efetivos até agora para até 500, então são os principais pontos dessa nota enviada então pela Chapecoense, pelo site aí chapecoense.com, de forma oficial, o Verdão falando sobre o assunto. Por isso quero chamar o Sérgio Badalotti por aqui para a gente comentar, né, Serginho? Tudo bem? Boa Tudo tarde. certo. Tranquilo comigo? Mas eu vou passar a palavra para o presidente do Conselho. Vamos chamar ele para cá Já que também. o homem está aí, Rudimar Bortolotto. melhor do que qualquer um para falar e tirar as dúvidas e falar a respeito da reunião, presidente Rudimar Bortolotto. Tudo bem? Presidente do Conselho Deliberativo, gentilmente atendeu o nosso convite e está aqui para falarmos um pouco desta reunião que foi convocada pelo Conselho Deliberativo para prestar esclarecimentos aos conselheiros. Em primeiro lugar, parabéns pela iniciativa, parabéns pela atitude, porque a Chapecoense precisa ser mais transparente e o Conselho Deliberativo está fazendo a sua parte nesse sentido, pelo menos colocando a par aquilo que está acontecendo dentro do clube e que até onde é possível, né? Seja bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar aqui falando sobre a sessão do Conselho que foi realizada ontem à noite. Na realidade, cada conselho tem sua competência estatutária e o Conselho Deliberativo tem a competência em termos de fiscalização e deliberações macros dentro do clube. E como o momento da Chapecoense exige um posicionamento mais firme dos conselheiros, a gente levou vários assuntos à sessão para que fosse de conhecimento dos conselheiros e também houvesse deliberações no sentido de dar encaminhamentos a alguns itens, né? Agora, Rudimar, o motivo ontem, o pessoal até comentava bastante que esquentou um pouco o clima nessa reunião ontem. Qual foi o ponto mais divergente nessa reunião? Se você pode abrir, até porque a gente não pode acompanhar por uma questão de espontaneidade até dos membros do Conselho, né? Qual foi o ponto mais polêmico ontem nessa reunião? Na realidade, esclarecendo que não há vedação porque é uma sessão secreta do Conselho, né? A gente já discutiu isso no âmbito do Conselho e chegamos à conclusão que a presença da imprensa ela pode gerar desconforto à manifestação das pessoas e realmente não é secreto porque qualquer pessoa que participe pode sair de lá e falar o que foi deliberado. O ponto maior é que ontem se apresentou uma perspectiva de fluxo de caixa, né, do clube, e inclusive contrariamente àquilo que está saindo da imprensa hoje, né, o clube não tem aquele déficit anunciado, há uma previsão de fluxo de caixa até o final do ano. Se não acontecerem medidas nesse caminho, nós chegaremos ao final do ano com um déficit anunciado. Então, quando se apresentou esse fluxo de caixa, é que gerou a maior polêmica, né, em relação às ações eventualmente realizadas até o momento. Quer dizer, então, porque o que causou maior preocupação foi esta notícia de que o déficit, neste momento, dia 20 de agosto, seria de 36 milhões. É o que está sendo repercutido. A questão é essa, e a gente entende, compreende e respeita a decisão do Conselho de que a imprensa não pode estar presente para deixar os conselheiros à vontade, para indagar, questionar, discutir, e talvez a presença da imprensa lá vocês entendam que poderia criar, digamos assim, bom, enfim... Inibir, né? Inibir, os conselheiros ficariam, digamos assim, pouco à vontade. Só que aí, alguém da imprensa fala com um conselheiro, o cara diz uma coisa, o outro conselheiro diz outra. E aí o cara vai tentando juntar as peças para poder informar para o sócio, para o torcedor, que também tem preocupação com essa situação. Então,
O que se comentou muito é de que o déficit nesse dia 20 de agosto seria de 36 milhões. Não é isso? Não, nós temos 3 instrumentos contábeis que devem ser avaliados. Um é o balanço patrimonial, que foi apresentado no início do ano, né, relativo ao ano passado. Outros são os balanços trimestrais, que são apresentados ao Conselho. Na realidade, 4, né? Um outro é o orçamento, né, que é orçado e realizado do ano. E agora apresentamos um item a mais, que é o fluxo de caixa. Tá? Então, na realidade, o fluxo de caixa ele trata de disponibilidade imediata. Dívida, ela pode ser constituída a curto, médio ou longo prazo. Por exemplo, os acordos trabalhistas, em regra, foram constituídos a longo prazo. Então, a dívida é maior do clube, mas é dividida por anos para frente. O que nós temos é questão econômica direta, que é o fluxo de caixa. E se não houver alguma medida mais incisiva nesse momento, a gente poderá chegar ao final do ano com esse déficit anunciado. O rombo neste momento não é de 36 milhões. Pode não, ser. Não. Pode se continuar ser, receita e despesa, isso. Pode chegar em dezembro se com não uns 30, acontecerem 36 medidas no meio do caminho, né? Ou seja, pode diminuir chegar. Despesa e aumentar a receita para diminuir esse rombo. Para diminuir o rombo, inclusive é um rombo colocado, um rombo não, né? Uma previsão, né, de déficit colocado dentro de um cenário altamente pessimista. Isso, para mim, com todo respeito, para mim é um rombo de má gestão, de má administração. Porque, como foi dito, e me corrija se eu estiver equivocado, no final de 2017, um ano seguinte após a tragédia, Chapecoense chegou com 22 milhões em caixa. E iniciou, passou o ano de 2018, final de 2018, aí o furo, para mim, considero um rombo, de 13 milhões. Esses dados estão no balanço patrimonial, certo. Estão no site da Chapecoense. Se eu confirmar esses números, eu posso estar equivocado em termos de realidade absoluta, né? Mas está lá no balanço. É né? isso. Em tese, demonstra uma certa condição parecida a essa, tá? E lembrando, nós estamos falando em fluxo de caixa. Isso é fluxo de caixa, é dinheiro, não é resultado, né? O resultado ele apresenta no balanço talvez de forma diferente. Né? E outro assunto que gerou muita polêmica, né, Juninho? Claro. E que foi discutido ontem lá rapidamente, por aquilo que eu fiquei sabendo, a diretoria apresentou a proposta de venda de mando dos jogos do Flamengo e do Corinthians. Estava lá para votação. Acho que é importante esclarecer isso, né? Se os conselheiros aprovassem, a diretoria estaria autorizada a negociar o mando de campo. Mas a proposta foi recusada, me parece, por unanimidade. Sim, por aclamação, na realidade. Aclamação. Né? Então, é mais do que unanimidade, né? Não foi nem posto em votação. Primeiro, eu vou voltar um pouquinho, dizendo que estou falando em atribuições orçamentárias e financeiras que não é exatamente de domínio do presidente do Conselho Deliberativo. Por isso que eu disse ali na entrada de que para tratar desses assuntos, o ideal seria ou o presidente Maninho, só que está de licença médica, eu não sei, não compareceu na reunião e parece que está com problema de saúde. Não sei se não seria o momento do presidente Maninho, com todo o respeito que eu tenho a ele, pela idade que ele tem, pelo desgaste que tem, daqui a pouco pedir uma licença aí para recuperar a saúde, para voltar melhor. Eu não vou... Não, nem preciso entrar nesse mérito da questão. Mas cada um faz a sua parte. O Conselho está tentando Na realidade, quem apresentou os números ontem foi o vice-presidente administrativo financeiro, né? Tanto é que é competência dele, enquanto estatuto, apresentar esses números. Eu aceitei o convite de bom grado para falar da reunião. Sim, e a gente agradece. Só realmente eu não consigo entrar muito no mérito, e a gente compreende. O meu domínio não é absoluto em relação a isso. Nem essa ação da reunião não era nem de competência, né? E, aliás, na realidade, quem apresentou esses números foi o Conselho Administrativo. E parabéns ao Paulo Magro, que é o vice-presidente do clube, vice-presidente de Finanças, administrativo, que ele sempre, quando é questionado, ele sempre trata de apresentar os números com muita transparência, porque também se deu conta de que não adianta ficar tapando o sol com a peneira. A situação é muito complicada, é muito preocupante, então imaginem se, por desgraça, a Chapecoense com essa dificuldade, com uma previsão de déficit, vamos deixar assim, de 36 milhões, chega a cair para a Série B, terá um déficit de 36 milhões e mais as ações trabalhistas
que a gente não sabe exatamente que valor que é. Deixa eu só voltar atrás em relação ao mando de campo. Houveram propostas, houveram comentários sobre isso e foi uma decisão de elevar em nível de conselho deliberativo para que houvesse uma manifestação dos conselheiros antes que se desse andamento a essa condição. São competências do Conselho Administrativo, como também os acordos trabalhistas era competência do Conselho Administrativo, é competência do Conselho Administrativo. Porém, o Departamento Jurídico entendeu, e em contato comigo, entendeu que deveria ser socializado ao Conselho Deliberativo. Por quê? Porque é uma decisão importante, uma decisão que impacta ao longo dos anos do clube. Então, tem decisões que são competências do Conselho Administrativo, mas que, por opção, se levou para ouvir o Conselho Deliberativo. E, por aclamação, o Conselho se manifestou contrário à venda, qualquer venda de mando de campo. Então, esse assunto está sacramentado. Cerrado. Acho que é interessante esclarecer isso, né? A questão do mando de campo não tem mais. Queremos agradecer ao Odimar Bortolotto aqui pela participação com a gente, né? Por chamar, né, Badá? A gente falou muito bem na abertura aqui, chamar essa responsabilidade, discutir a situação, não deixar aquela história do torcedor ficar comentando, entendendo uma informação e ser outra. Acho que de forma oficial as coisas precisam ser esclarecidas. Queremos agradecer pela participação aqui, Odimar. Obrigado, e eu estou sempre à disposição naquilo que for possível e naquilo que eu tiver domínio de conhecimento que possa esclarecer. Muito obrigado. Muito obrigado. E o espaço, como já foi dito outro dia aqui, para a diretoria aberto. executiva, está sempre aberto. Presidente Maninho, vice-presidente Paulo Magro, qualquer alguém que queira se manifestar em nome da diretoria executiva, o espaço da RIC aqui, ele está sempre aberto. Obrigado, viu, presidente? Obrigado. Obrigado. E boa Um sorte. abração. Tudo de bom, E até a boa próxima. sorte. O sábado da Chapecoense foi até a saída para o Avaí na primeira partida da final do Campeonato Catarinense Sub-20. A partida foi equilibrada, mas os donos mais de casa foram mais vencidos por 2-0. No primeiro tempo, depois da boa troca de passes, aproveitou para abrir o placar. No segundo tempo, Jonathan aproveitou bem o contra-ataque, driblou o goleiro da Chape e ampliou para o Avaí. O jogo da volta acontece no próximo sábado, às 15h, na Arena Condá. Com a vitória no primeiro jogo, o Avaí joga até mesmo pelo empate para ficar com o título. Aguardamos que a Chapecoense possa aí recuperar a situação dentro de casa. Agora vamos destacar a vitória da Niju Futsal na Liga Catarinense. Quem vai ampliar as informações para a gente aqui no link, o nosso amigo Rodrigo Gonçalves. Seja bem-vindo, Rodrigo, boa tarde. Importante conquista da Niju, hein? Verdade, boa tarde, Juninho, Badá e a todos que acompanham o esporte aqui no Balanço Geral. O pessoal aqui da Niju Futsal já está comigo ao vivo, daqui a pouco eu vou conversar com eles. Eles que venceram esse jogo no último sábado lá em Videira. E a competição, ela é inédita aí na Liga Catarinense de Futsal e teve uma final digna de Série Ouro. Sabe por quê? Porque foram 15 gols marcados no último jogo e a gente vai conferir agora um pouco como foi essa partida. Olha só. Videira e Niju Futsal entraram em quadra para buscar a primeira vaga final da Liga Catarinense, Série Bronze. Na primeira partida disputada em Chapecó, a Niju bateu os visitantes pelo placar de 3-1 e largou na frente na decisão. O jogo de volta foi marcado por uma chuva de gols e de viradas espetaculares. Ao total, 15 gols marcados entre o tempo normal e a prorrogação. No tempo normal, vitória dos videirenses pelo placar de 6-5. Perim, Cão, João Marcos, Pablinho 2 vezes e Nado marcaram os gols do Videira Futsal. Gari, Carlinhos Moro 2 vezes, Gustavinho e Maicon marcaram para a Chapecó. Na prorrogação, a equipe da Niju Futsal venceu por 3-0, com gols de Gari, do goleiro Rodney e de Maicon. Com o título no turno, a equipe de Chapecó está garantida na final geral do estadual Série Bronze. O retorno da competição já inicia no campeão do retorno, campeão do título, com campeão do turno, se o mesmo clube conquistar os dois turnos, fica com o título de forma antecipada. Pois é, Juninho, como a gente viu aí, né, o próximo jogo já é agora, começa aí o retorno no próximo sábado, o jogo vai ser às 6h15 no Ser Aurora. O pessoal aqui do Niju Futsal está comigo ao vivo, eu vou conversar agora com o técnico da equipe. Como é que foi, Júnior, aí essa conquista, um jogo disputado, né, 15 gols, como é que foi? Conta pra gente. Foi um espetáculo do futsal, né, virada sensacional, jogadores expulsos, jogador sem jogador, a prorrogação, o coração tá lá na mão, mas
coisa mais valeu a pena pela dedicação e pela vontade, não desistimos nem um minuto. Então foi muito importante para nós esse resultado, onde coloca nós já na final do campeonato e quem sabe no segundo turno agora vamos disputar também, para quem sabe nem ter final, né? Ganhando o segundo turno a gente já ganha o título. Mas vamos respeitar as outras equipes, mas estamos lá, graças a bom Deus, afinal nós já estamos com um resultado desse diante de Videira, que era o melhor time até então, né? Pois é, o pessoal está aqui, né, acompanhando, trouxeram o troféu da conquista. Vou conversar com o meu xará agora, o capitão do time, o Rodrigo. Uma vitória importante, né, para trazer mais confiança aí para o time. Como é que está a preparação aí para a próxima partida? Boa tarde a todos, a preparação está boa, a natação está boa, treinando, é academia. A gente ganhou o primeiro começo muito bem, não começou muito bem, mas o time reagiu e conseguiu fazer uns bons jogos mata-mata. E cresceu nos mata-mata mesmo, né? Cresceu na final. Pois é, e um dos responsáveis pelo gol aí da prorrogação foi o goleiro Rodney. Como é que foi aí essa partida bastante disputada e vencer ali, ó, gol a gol? Foi um jogo bem difícil, a gente sabia que ia ser complicado jogar com a equipe de Videira lá, que era um time que ainda não acabou perdendo pra gente, acabou chapando pra gente só aqui em Chapecó. Então a gente sabia da dificuldade, nós vamos perdendo no tempo normal, aí na prorrogação conseguimos fazer o primeiro gol e aquele segundo acabou dando uma tranquilidade um pouquinho maior para que a gente pudesse sair com um resultado positivo e trazer o título aí para Nijuft. Parabéns para vocês aí, na rapidinho pra gente, como é que tá a preparação, como é que tá a preparação agora para a próxima etapa? Focado mesmo, continuar a mesma pegada agora do mata-mata, onde a gente fez 5 vitórias consecutivas, quem sabe a gente tenta classificar já para essa final do retorno aí, ficando fora do primeiro playoff, né, que classifica os 2 melhores colocados, e assim a gente tenta também fazer a final aqui em Chapecó, caso aconteça, entendeu? Até para prestigiar o público, nossos patrocinadores que desde o começo do campeonato estão junto com nós, então é muito legal também a gente ter essa opinião do público de Chapecó junto com a Nijuft Futsal, né? Então a conquista, né, da Nijuft Futsal, agora se preparando para a próxima etapa. Eu volto no estúdio aí com você, Juninho, Badá, o pessoal do esporte aqui no Balanço Geral. Obrigado, Rodrigo, pelas informações. Parabéns da série da Liana, da série de bronze. E a Catarina foi de futebol e a Chapecó, e a equipe do Balanço Geral acompanhou a competição. O futebol já foi um dos esportes de maior destaque no município. No mundo, o número de adeptos cresce a cada ano. E nesse contexto, o Brasil segue líder na modalidade. Estima-se que 75% dos jogadores são brasileiros. Pessoas com 7 anos e há 4 anos tocou o futebol amador pela quadra de areia. Eu não tinha conhecimento pelo futebol, né? E aí quando a gente descobriu, começou a pegar gosto pela coisa e é um esporte interessante. E aí, tanto que eu larguei mão do futebol e hoje eu pratico só futebol. Na primeira Copa Biersite de futevôlei realizada em Chapecó, não foram somente os iniciantes e amadores que disputaram o título. Jogadores profissionais também entraram na disputa. É o caso do jogador de Balneário Camboriú. Ele já foi 10 vezes campeão estadual, italiano e brasileiro. E depois de 20 anos de estrada, decidiu dar continuidade ao esporte através de incentivo e divulgação. A gente já joga futebol há muito tempo, né? E hoje a gente procura vir para lugares para cada vez mais difundir essa modalidade, que já vem crescendo muito no Brasil, saindo um pouco do litoral, né, vindo para cidades sem praia e realmente está muito positivo o crescimento e o nível do futebol aqui no estado e aqui no Oeste. A intenção de dar sequência a esse esporte, fazer ele voltar ao que era antigamente aqui em Chapecó, tão grande, espaço funciona uma escolinha, com uma escolinha preparatória para crianças a partir de 10 anos, mas também existem os veteranos de 55 para 60 anos que praticam. Niquembo é o professor, que é o responsável por treinar todo esse pessoal e fazer com que o futevôlei, o futebol de areia, como muita gente chama, volte a ter, enfim, toda aquela notoriedade que tinha antigamente, né? É verdade, a gente pretende não parar. Começamos com um projeto aí de escolinha, já faz uns 2 anos, já estamos nesse rumo aí e o futebol vem crescendo ultimamente, grandemente. Segundo o coordenador do torneio realizado em Chapecó, o objetivo da competição é difundir o esporte e realizar eventos cada vez mais frequentes na cidade e também na região. Parabéns pelo pessoal aí, a organização muito bacana desse esporte que está ganhando cada vez mais adesões aqui no município. Bom, no bloco do esporte tem desafio no quadro Eu no Balanço. Vamos até o mercado regional aqui de Chapecó, mercado público. Felipe Croix tem mais desafios para o pessoal também aqui no esporte. Boa tarde, seja bem-vindo, Felipe.
Boa tarde, Juninho. Vamos pagar o desafio. Primeiro vamos pagar o desafio R$100, que era valendo R$100 em combustível para quem trouxesse a Kombi. Olha só, 3 Kombis vieram aqui, olha só. Essa daqui, que já é mais tradicional, né? Tem essa daqui, que tem aqui a carroceria. Tem essa amarela aqui que parece do Correio, mas não é do Correio, não. E tem essa outra, vem aqui comigo, Ninja, pra gente mostrar. O pessoal tá aqui se escondendo, eles se escondem, eles não querem aparecer. Essa daqui, olha só, que Kombi bonita, a Kombi Coffee. Dentro dela aqui, muito bonita a Kombi, viu? Mas quem chegou primeiro foi o dono da Kombi amarela. E agora vamos então pagar o prêmio aqui para ele. O pessoal que veio também vai levar presente aqui da Gravar Artes. A Alessandra vai entregar para o pessoal aqui. Da recordação aí de todo mundo. Muito obrigado a todos que vieram participar. Mas quem chegou primeiro foi esse aqui, ó. Seu nome? Ademir. Ademir, trabalha com essa Kombi aqui? Isso, trabalho na rodoviária com a Kombi, faço transportes. Tá certo, então, muito obrigado pela audiência. R$100 em combustível. Índio Guerreiro aqui, ó, dirigindo a Kombi. Agora vamos pro teu prêmio, Índio Guerreiro. É o prêmio da Chapecoense, dentro aqui do Bloco do Esporte. E é o seguinte, uma almofada exclusiva, viu, da Chapecoense. Pro primeiro que chegar aqui, com o rosto pintado de verde e branco, igual o pessoal que vai lá na torcida, né, torcer pra Chape. Quem chegar, o primeiro que chegar aqui com o rosto pintado de verde e branco, vai levar então uma almofada exclusiva da Chapecoense. Tá valendo e tô esperando o pessoal chegar. Agora eu vou convidar o dono dessa Kombi aqui, o seu nome é? Cláudio Modesto. Cláudio Modesto, vamos dar uma volta de Kombi, Cláudio? Faz tempo que eu não ando de Kombi, vou aproveitar a oportunidade aqui, vamos dar uma volta de Kombi. E é com vocês aí no estúdio. Eu vou aqui atrás, ó, que aqui atrás que é bonito, aqui atrás é que é bom, aqui atrás é que é legal. Tchau, gente! Tá muito solto nas patas, Felipe Croix, né, cara? Que é isso? Voltinha na Kombi. Agora, você Que barbaridade, vai dormir, cara. gente. Tchauzinho pro Felipe Croix, né? Sim. Pô, e o Índio Guerreiro, né, cara? O Madruga na boa, né? O Madruga aqui na boleia, na Kombi. boleia da amarelona. Vamos pra hora do abraço agora aqui no Esporte. Vamos lá então, né? Quer começar, Bradão? Eu vou começar aqui. Hoje eu estive fazendo uma matéria no pessoal da Agroterra. Um abraço ao Cleiton, um abraço para a Suzana e toda a equipe Agroterra, atendentes, gerência, administrativo, motoristas, carregadores, descarregadores, todos da Agroterra do EFAP. Um abraço, moçada. E você, Serginho? O Sérgio paralisou o Sérgio. Paralisado hoje. Eu quero me enterrar em campo. Só quero gado por perto, nego bom não se mistura. Meu direito eu solicito, eu quero andar solito, nego bom não se mistura. Crioulo dos Pampa, né? Eu vou mandar um abraço para a dona Ivanilda e Romã, a dona Justina do bairro Jardim América, encontrei ela hoje de manhã. O Stedley Rigo, exatamente, esse é o nome dele. Stedley Rigo, abraço, obrigado por cair na audiência aí no centro. E o William Silva, grande amigo, aí tá de aniversário hoje, parabéns, William, sucesso, muitas felicidades e muitos anos de vida. Um abraço para Eduardo Zambando, Jardim do Lago, aniversário hoje, parabéns, Eduardo, felicidade, muitos anos de vida. E um abraço para o nosso amigo, o coronel Paulo Henrique Ren. Tá aí visitando a gente. Presença, hein? Né? Tá tranquilo, bicho. Tranquilo. Das antigas. Isso aí correu atrás de muito ladrão, muito bandido, tem que descansar bastante. Tá e um abraço para todo mundo aqui, eu tô com o telefone aqui, tá? Não para de entrar mensagem. Gente, eu não tenho prazer nenhum. Obrigado ao Rudimar Bortolotto, parabéns pela entrevista, pela disponibilidade de vir aqui. Ele que, contrariando inclusive alguns da diretoria que não queriam reunião do Conselho Deliberativo para tratar desses assuntos, ele insistiu em ter a reunião, teve a reunião, daí tem que vir aqui se expor, entendeu? Fica ruim, fica um clima ruim, só que infelizmente Chapecoense tá desse jeito ultimamente, né? Por isso que eu postei no meu Instagram, no meu Facebook, daqui para frente eu vou me preocupar com o futebol dentro das 4 linhas, que é aquilo que eu gosto de fazer e aquilo que eu vejo, eu analiso. Porque os bastidores da Chapecoense vou deixar direito executivo, direito conselho, conselho deliberativo, conselho fiscal, conselho gestor, conselheiros, esses aí que têm a responsabilidade de tratar desses assuntos aí que são desagradáveis. Esperamos que tudo isso não se reflita dentro de campo. Só que pela experiência que a gente tem no futebol, acaba se refletindo dentro de campo, que é onde que mais interessa para o torcedor. Mas vamos em frente, já falei demais. Valeu. Grande abraço e até amanhã. Um abraço. Tá aí, é o Esporte em Destaque.